Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta terça-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Renato Grimbal, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor universitário. O nosso tema com ele é o novo recorde de mortes no estado de São Paulo pela Covid-19. Celso, boa noite, Michele. Boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos o médico Fábio Castro, que é professor de Imunologia Clínica e Alergia da USP e supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do HC. Com ele falamos sobre o estudo que prevê o pico da pandemia no Brasil em 2 semanas. E ainda nesta edição, apesar de novo recorde em número de mortes por Covid-19, o estado de São Paulo se prepara para a reabertura do comércio amanhã. O OMS volta atrás e esclarece. Há sim registros de transmissão do novo coronavírus por assintomáticos. E também, por causa da pandemia, restaurantes da rede Bom Prato passam a oferecer refeições de graça à população em situação de rua. Tudo isso e muito mais, logo após o intervalo. Até já. E vamos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, ontem à noite, o Brasil registrava 37.134 óbitos e 707.412 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 9.522 mortes e 150.138 registros da doença. Em 24 horas, foram 334 óbitos e 5.545 novos casos no estado. Um novo recorde, portanto, no número de mortes. Pois é, Celso, apesar do novo recorde em número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, a equipe do governo diz que as altas de casos e de mortes já eram esperadas e são resultado do atraso na contagem do final de semana. Que até aí não tem novidade alguma. A questão é que a divulgação coincide com o início, na prática, do Plano São Paulo para a retomada da economia. A partir de amanhã, as lojas de rua serão reabertas com restrições. E na quinta, será a vez dos shopping centers. Vamos aos detalhes com o repórter Marcelo Baceggio. Foram registrados 334 novos óbitos, o maior número desde o início da pandemia. Porém, segundo o governo, os dados apresentados representam o acúmulo de registros do último fim de semana. Nós temos nas terças-feiras um número maior de casos devido à notificação. Mas, especificamente hoje, mesmo assim, nós tivemos um aumento de 3,5% com relação ao que nós estávamos na média. Então, nós continuamos na mesma média de crescimento, que é de 3,5% do número de óbitos. O recorde de mortes em São Paulo acontece na véspera da reabertura do comércio na capital. A partir de amanhã, esses estabelecimentos poderão voltar a funcionar por um período de 4 horas e fora do horário de pico. Já na quinta-feira, os shoppings também voltam a operar por um período de 4 horas, entre 6 e 10 da manhã ou entre 4 da tarde e 8 da noite, com apenas 20% da capacidade de público. Os dados nos mostram que São Paulo está num momento diferente. Agora, se por algum motivo, seja por descumprimento de quarentena, por uma retomada mais acelerada e os indicadores vierem a piorar, o prefeito já declarou aqui que está 100% comprometido a retroceder, assim como o governador. Ontem, a taxa de isolamento social no estado ficou em apenas 47%. Na capital, o índice também foi baixo, 48%. Ainda assim, o governo defende os bons resultados da quarentena por causa da queda da participação de São Paulo no número de casos de Covid-19 no Brasil. Nós éramos 68% no início da pandemia, fomos caindo esse número, 40, 30, 25 e agora atingimos um número inferior a 20,5% dos casos do país, mesmo com o aumento de testagem e mesmo com esse momento de retomada consciente. Para dar conta da alta demanda de pacientes infectados pelo novo coronavírus, a Secretaria de Saúde do Estado aposta na telemedicina. Profissionais da saúde vêm tendo acesso a cursos de capacitação online para atuarem na linha de frente contra a pandemia. E graças ao protocolo de atendimento disponibilizado pelo governo, o tempo de permanência de pacientes com Covid-19 na UTI, que é em média de 15 dias, caiu para 11 dias e meio.
nós vimos que no HC conseguiu-se diminuir esse tempo de internação de 15 dias para 11 dias e meio. Ou seja, você, entre aspas, ganhou 30% a mais de leitos, sem precisar investir em novos médicos, em novos enfermeiros, em novos fisioterapeutas, em novos equipamentos, em novas camas. Nesta terça-feira, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, falou na Câmara dos Deputados em Brasília sobre a crise na saúde por causa do novo coronavírus. Cobrado sobre a divulgação dos dados pela pasta, Pazuello disse que é necessário que se mude a forma como são registradas as mortes por Covid-19 no país. Segundo ele, é preciso que os óbitos sejam catalogados na data em que ocorreram e não no dia em que o resultado do teste foi disponibilizado. Estamos falando de vidas. Nós não podemos ficar discutindo esse tipo de coisa quando se trata de vida. Nós estamos mostrando que, se nós não olharmos a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade. Pô. E aí a gente vai ter agora metade do mundo dizendo que a gente quer esconder o óbito? Pelo amor de Deus, é inescondível. Eu estou querendo buscar a verdade. E a verdade, às vezes, é evitar a subnotificação, não é a hipernotificação. E se na reunião ministerial do dia 22 de abril a pandemia do novo coronavírus mal foi abordada, na de hoje, transmitida ao vivo no Palácio da Alvorada, teve até apresentação de PowerPoint e nenhum palavrão. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes do encontro que discutiu também a polêmica na divulgação de dados sobre a doença pelo Ministério da Saúde. Boa noite, Sabrina. Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, o ministro Eduardo Pazuello, ele defende essa nova metodologia para divulgar os dados da Covid-19 no Brasil. Disse que antes se somavam dados que não eram somáveis e que agora isso está de forma transparente e que ele está em busca da verdade. E o assunto coronavírus também foi pauta, então, dessa reunião ministerial hoje de manhã com o alto escalão do governo. O presidente Jair Bolsonaro, ele comentou sobre o coronavírus. Primeiro, ele criticou a Organização Mundial da Saúde, mas dessa vez ele lamentou as mortes perdidas pela Covid-19. Essa reunião foi bem diferente daquela do dia 22 de abril, com palavrão, com ataques, dessa vez sem palavrão, sem ataques, nem para o Judiciário, nem para o Legislativo. É uma reunião que durou 2h30 no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. E tudo ao vivo. A reunião foi transmitida pelas redes sociais e também pela TV pública. Apesar que o presidente Jair Bolsonaro tinha dito que não faria mais reunião dessa forma. Mas ele participou e com outro tom dessa vez. Agora, um destaque fica para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que confirmou mais 2 meses de auxílio emergencial. Serão mais 2 parcelas de R$ 300 cada. E falou que depois vai fazer um programa de renda mínima pós-pandemia. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E o Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma parceria para atender a população mais vulnerável sem acesso a meios digitais que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial no valor de R$ 600 do governo federal. Com o acordo, as mais de 6.000 agências dos Correios de todos os municípios do país começaram a fazer gratuitamente o cadastramento dos beneficiários. A expectativa é de até 27 milhões de atendimentos sejam reavaliados. O governo federal anunciou hoje que 4 comunidades do extremo norte do Amazonas serão beneficiadas com mais uma missão que levará profissionais de saúde e 2 toneladas em itens de proteção individual e insumos médicos. A iniciativa é uma tentativa de frear o avanço da doença entre os índios. O Ministério da Saúde, com o apoio logístico do Ministério da Defesa, vai reforçar o atendimento à população majoritariamente indígena dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas. O município de São Gabriel da Cachoeira, no noroeste do Amazonas, assumiu na semana passada a liderança do ranking proporcional de diagnósticos de Covid-19 no país. Em 21 dias, a cidade considerada a mais indígena do Brasil teve alta de 366 casos para 2.299 casos da doença.
Os profissionais partiram de Brasília no sábado com cerca de 100 mil itens, como máscaras, luvas, álcool em gel e testes rápidos para a Covid-19, além das equipes de saúde do Hospital das Forças Armadas e técnicos do Ministério da Saúde. A próxima parada será em Manaus, onde outros profissionais do Hospital de Guarnição, da capital do Amazonas, se juntarão à missão com destino a São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. No total, a missão levará mais de 20 profissionais de saúde, além de profissionais da imprensa, que vão acompanhar a atividade até o dia 12 de junho. E após reações de especialistas em diferentes países, entre eles o Brasil, a Organização Mundial de Saúde voltou atrás e esclareceu. Há, sim, registros de transmissão de Covid-19 por pacientes assintomáticos. Veja com Osmar Garrafa. Ontem, uma representante da OMS declarou que a transmissão do novo coronavírus por pessoas que não manifestem sintomas é muito rara. A afirmação teria base em estudos de Singapura, que tem adotado rigoroso rastreamento de contatos. O diretor de emergência da OMS, Mike Ryan, esclareceu: estamos sim certos de que o contágio por assintomáticos ocorre. A questão é saber quanto. Ontem, a chefe da unidade de doenças emergentes da entidade, Maria Van Kerkhove, comentou o estudo do país asiático e afirmou que se referia a relatórios de países que fazem o rastreamento de contatos de pessoas que estiveram com pacientes diagnosticados no período de incubação do vírus. Falei que a transmissão por pacientes sem sintomas é muito rara. E isso pode ter causado mal-entendido, explicou a diretora num novo pronunciamento, hoje, no qual reconheceu que alguns modelos estimam uma taxa de transmissão de até 40% no caso de pacientes assintomáticos. A Organização Pan-Americana de Saúde, braço da OMS nas Américas, destacou a diferença entre as pessoas assintomáticas, que são as infectadas que não apresentam sintomas, e as pré-sintomáticas, que são os pacientes na fase inicial da doença e que ainda não manifestaram sintomas. O órgão também se posicionou a respeito da polêmica na divulgação dos números no Brasil. Diz que é válido revisar os dados, assim como China e Nova York já o fizeram, desde que as estatísticas continuem sendo repassadas à população. A declaração precoce da OMS motivou a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje sobre a reabertura do comércio. Segundo Bolsonaro, agora que o pânico começa a se dissipar, ele espera o restabelecimento rápido da economia. Em São Paulo, parte do comércio de rua volta a funcionar com restrições já amanhã. E os shopping centers devem abrir as portas na quinta-feira. Foi noticiado ontem, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda certeza, isso pode sinalizar a uma abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas restritivas. E a OMS, nas últimas semanas, tem tido algumas posições antagônicas. A penúltima sobre a hidroxicloroquina. Foi determinado a suspensão de pesquisa e depois voltou atrás. As pesquisas continuam no Brasil e não temos a comprovação científica ainda, mas relatos de pessoas infectadas e de médicos, em grande parte, têm sido favoráveis ao uso da hidroxicloroquina com a azitromicina. O fato é que o anúncio acontece no mesmo dia que o estado de São Paulo registra novo recorde de mortes e nem todo mundo se sente seguro com a retomada da economia. Eu acho que não é o momento, não. A gente está batendo recorde de tudo, né? O índice está lá em cima. Não é o momento, definitivamente, não acho, não é. Já demorou, deveria ter flexibilizado antes. Porque o que acontece? Existe muita informação distorcida sobre isso. Por exemplo, a OMC diz uma coisa ontem, amanhã diz outra, hoje diz outra. Então, a OMC que deveria dar, né, o norte, a OMS, né, deveria dar o norte, não está dando o norte. Então as pessoas estão confusas.
Então, eu acho que deveria abrir, mas com precaução, com máscara e tudo. Bom, e vamos a mais informações do repórter Osmar Garrafa, que está ao vivo no Hospital de Campanha do Pacaembu e tem a atualização da situação por lá e sobre a ocupação de leitos nos demais hospitais do tipo na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. E nós que estamos acompanhando quase que diariamente, né, a movimentação nos hospitais de campanha da cidade de São Paulo, são 4 hospitais. Nós temos percebido, pelo menos em 2 desses hospitais, uma queda no número de pacientes. 2 deles já trabalham com menos de 50% da sua capacidade de ocupação. São eles, esse aqui do Pacaembu e também do Palácio das Convenções do Anhembi. Já Ibirapuera e Heliópolis, que é um hospital mais recente, esses ainda trabalham acima dos 50%, mas nós temos visto realmente uma queda no número de pacientes, principalmente no Anhembi e no Pacaembu. Vamos à atualização então dos dados, Celso. Aqui no Pacaembu, capacidade de 200 leitos, estão ocupados 72 leitos, 68 pacientes na ala de enfermaria, são 4 na ala de estabilização, 25% ocupado na semi-UTIs, transferências com quadros agravados nas últimas 24 horas foram 3 pacientes, altas tivemos 12 e nem um óbito. No Anhembi, 1.800 leitos, nem todos ainda ativados, ocupados 329 pacientes. Na ala de enfermaria são 315, ala de estabilização semi-UTI são 14 pacientes, transferidos, pacientes com casos agravados para hospitais foram 10, altas 46 e não tivemos nenhum óbito no Anhembi. No Ibirapuera, 268 leitos, lá já com mais de 50% de pacientes ocupando esses leitos. São 187 pacientes, sendo que passaram lá pelo Ibirapuera 904 pacientes até agora, já tivemos 580 altas acumuladas e óbitos 3. No Heliópolis são 200 leitos, neste momento 138 pacientes internados, 120 na enfermaria e 18 na ala de semi-intensivas, UTIs. Celso e Michele. Obrigada, Garrafa. E o programa Bom Prato da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo passou a oferecer 3 refeições por dia de graça. A iniciativa deve beneficiar cerca de 8 mil moradores em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas para ter acesso aos restaurantes sem custo é preciso fazer um cadastro. Desde o início da pandemia, os restaurantes populares fecharam o acesso às mesas e funcionam exclusivamente com a entrega dos alimentos para viagem, para evitar assim aglomerações. Vamos ver com o José Paes. A novidade quentinha tem causado essa fila aí todos os dias no restaurante Bom Prato do Brás, no centro de São Paulo. O programa estadual de refeições a preços populares vem oferecendo alimentação gratuita até o final de julho. Uma forma de ajudar quem tanto precisa nesse período difícil de crise. Mas para ter acesso a tudo isso de graça, aqueles que têm interesse deverão ser cadastrados pela prefeitura da cidade onde há um restaurante do programa Bom Prato. Essas pessoas devem estar em situação de rua, sem albergue e sem assistência alimentar. A princípio, essa gratuidade vai ser custeada pelo Estado. As prefeituras que abrigam restaurantes do projeto devem apenas localizar e identificar os beneficiários, além de fazer a entrega dos cartões para o monitoramento do serviço. O Fábio e o Pedro conseguiram fazer o cadastro e já pegaram as refeições de graça. Eu fiz quinta-feira e ganhei uma comida de graça. Ajudou pra caramba, Foi bom pra gente almoçar, não tem dinheiro, né? Tá difícil, né? Aí é um meio que o governo fez para poder ajudar nós, né? Além dessa ação na Rede Bom Prato, o Estado de São Paulo também começou a fazer doações de cobertores para pessoas em situação de rua. A campanha batizada de Inverno Solidário vai distribuir mais de 2 mil cobertores até o dia 22 de setembro em 645 municípios paulistas. Além dos moradores em situação de rua, os hospitais de campanha e os centros de acolhida também serão beneficiados. É bem verdade que as 2 medidas são meros paliativos em tempos de pandemia, mas ainda assim, elas enchem de dignidade quem tanto precisa.
rede Bom Prato é composta por 52 unidades. São 22 na capital, 9 na Grande São Paulo, 6 no litoral e 15 no interior do estado. Somando todos os restaurantes, são servidas diariamente mais de 85 mil refeições. A relação completa de endereços está no site do governo de São Paulo, que é saopaulo.sp.gov.br. Lembrando que só no centro da capital são 3 unidades, a do Brás, que visitamos, a da 25 de março e no Campos Elíseos. E nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa primeira entrevista do dia, o médico Dr. Fábio Castro, que é professor de Imunologia Clínica e Alergia da USP e supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas. Com ele, nós vamos falar sobre o estudo que prevê o pico da pandemia para o dia 23 deste mês, 23 de junho. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo de volta ao Plantão da Saúde. Boa noite, é um prazer, é uma honra participar. Doutor, o senhor mencionou esse estudo, né, matemático, né, na sua primeira participação aqui no nosso programa, que nós deveríamos esperar o pico da doença para o dia 23 de junho. Diante da evolução dos casos, diante dessa reabertura do comércio, essa situação pode piorar? Como que o senhor avalia isso agora? Então, esse estudo matemático, que é do professor, coordenado pelo professor Rian, da Unicamp, da matemática da Unicamp, é extremamente interessante porque é uma previsão que já vem a longo tempo e batendo, né? Tudo dando certinho. Agora, a gente fala do pico, é super importante você saber do pico exatamente pelas atitudes que você vai tomar, de liberação ou de isolamento. Então, fatos positivos ou negativos podem mudar o dia do pico. Então, se você liberar no momento errado, você pode ter um pico antes e mais alto, e com mais gente. Se você toma atitudes de mais assim, isolamento, às vezes pode atrasar o pico e baixar o número de pessoas. Então isso é importante você saber para poder tomar as atitudes. Pois é, a propósito disso, a gente tem acompanhado desde o início da pandemia, o governo do estado, não, estamos pautados pela ciência, é o que nos pauta. E a gente está vendo o Brasil fazer justamente o contrário do que aconteceu no resto do mundo, ou seja, os países na Europa, especialmente, atingiram o pico quando houve um decréscimo no número de casos, aí começaram a flexibilização. A gente está fazendo isso em alta. Hoje mesmo tivemos aí o recorde de mortes em 24 horas. Como é que o senhor avalia essa flexibilização neste momento? Nós temos, infelizmente, nesse momento, nós temos 2 formas de evitar. Teríamos 2 formas. Uma é a vacina, que não temos ainda, e a outra é o isolamento. Então, a gente tem que trabalhar com o isolamento, lembrando dos problemas que podem ocorrer com o isolamento, por exemplo, econômico, né? Então, você ter um modelo matemático que você siga, um modelo bom, é muito importante para você saber isso. A gente conseguiu dar tempo para que nós vimos aí os hospitais de campanha, né? Que muita gente reclama. Eu fico contente de saber que tem menos gente, porque poderia estar estourando nos hospitais. Então, é muito importante, o isolamento foi muito importante para achatar. Agora, uma orientação clara, objetiva, um plano de liberação é fundamental. Nós temos 2 coisas importantes, Celso, que ocorreram. O isolamento para baixar a curva, para segurar um pouco. O isolamento e a utilização da higiene, da lavagem das mãos, a máscara, isso foi fundamental para segurar um pouco o número de pessoas. Doutor, a gente está ouvindo muitas coisas, né? E comenta-se que as aulas talvez voltem em agosto, né? Talvez em esquema de rodízio, ninguém sabe ao certo. Criança deve usar máscara? Essa é uma excelente pergunta. A Sociedade Japonesa de Pediatria, ela sugeriu o seguinte, ela indica que abaixo de 2 anos não deve usar máscara, porque pode até engasgar, pode ter um refluxo, alguma coisa que acabe asfixiando, tendo outros problemas. E a Sociedade de Imunizações, aqui também seguindo a Sociedade de Pediatria, também indicou a mesma coisa. Abaixo de 2 anos, evitar a utilização da máscara. Mas aí depois, os maiorzinhos, 4, 5, 6, 7 anos, todo mundo de máscara. Tem que usar máscara. E é incrível, né? Como nós conversamos antes. As crianças seguem melhor do que os adultos, né? São mais disciplinadinhas. Muito mais. A propósito dessa questão de máscara, de contágio, tivemos essa polêmica.
uma distorção do que foi dito na OMS, que hoje já voltou atrás, dizendo que existem sim casos de transmissão de pessoas assintomáticas, especialmente aquelas que estão pré-sintomáticas. Para ficar bem claro, né? Porque o que a gente tem visto a população cada vez mais confusa, com vários dados e várias descobertas relacionadas ao novo coronavírus. O senhor tem a dizer sobre esse tipo de contágio? Isso também é engraçado que isso foi previsto no modelo matemático. É muito interessante que essa previsão foi feita. Por exemplo, quando uma pessoa entra em contato com o vírus, ele tem duas possibilidades. Ou ele ficar assintomático ou ele já está pré-doença. Ele vai ficar sem sintomas até o final e vai se tornar imune. Ou ele é o pré-doente. E o pré-doente pode ser sintomas leves, moderados ou graves, e muito graves, né? E para UTI, às vezes até morte. Então, tudo isso tem que ser previsto. E o assintomático, ele pode, num determinado momento, ter sintomas leves. Então, eu não tenho dúvidas que há um contágio no assintomático também. A proporção é que é difícil, isso é um dado novo. Então quer dizer que o assintomático ele também pode transmitir, mas talvez transmita menos do que alguém que esteja pré-sintomático. E a gente precisa lembrar que às vezes a transmissão não é através só da saliva, é o transporte do vírus também. Às vezes você transporta com a mão ou com alguma coisa assim. Então precisa tomar um certo cuidado com essas afirmações. Eu acho que tem que continuar bem restrito, cauteloso. Né? Porque isso que o doutor está colocando é extremamente importante, porque você pensa só na aproximação, fala assim, isolamento social, que é para evitar das gotículas no ar, contamine outras, mas pode estar na mesa, pode estar na maçaneta, pode estar no corrimão do metrô, do trem. E como que você vai saber se a pessoa está pré-sintomática ou assintomática? Não tem como. Ele pode estar bem hoje e amanhã está com febre. Eu costumo alertar, até para os médicos que trabalham comigo, que por exemplo, uma pessoa que passou a ser imune, ela teve a doença, evoluiu bem, ficou imune, ela não pode relaxar nos cuidados. E as pessoas têm uma tendência a relaxar. Também não pode. Eu não vou pegar mais a doença, né? Isso é uma coisa inconsciente, né? Eu não vou pegar, então começa a relaxar na lavagem da mão. Não pode. Eu falo quase todo dia para eles, não relaxa. Continua lavando a mão, continua usando a máscara, porque tem as outras pessoas. Porque eles podem carregar para outras pessoas. Porque de repente uma pessoa que já teve a Covid, tocou em algo que tem o vírus. Se ela pegar nesse copo, mesmo ela não tendo mais... Por isso que eu nem tenho copo aqui. E a gente leva a mão, eu não lembro bem o número, mas é por volta assim de 20 vezes por hora. É uma absurda quantas vezes a gente leva a mão aos olhos, à boca, é um absurdo. Doutor, agora é fato ou fake, hein? Recebi uma notícia no meu celular que tinham pessoas sendo tratadas com transfusão de sangue de outras pessoas que já tinham adquirido imunidade ao novo coronavírus. Eu não sei se isso é a mesma coisa desse tratamento de plasma de pacientes curados de coronavírus para tratar internados com a doença, que o HC começou a usar. Isso existe? Não, então, isso já existe para outras doenças, né? Então, a pessoa produz anticorpos. Então, aquela pessoa que foi infectada ou está imune, ela tem os anticorpos contra o vírus. Então, é você tirar os anticorpos dela e passar para o outro, tentar ajudar naquela infecção, na doença, né? Então, isso é uma técnica que é usada. E você falou, né, fake ou verdade, né? É interessante, porque eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma pandemia na época da internet, né? E é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque você sabe imediatamente o que tem que fazer e ruim porque vem as fake news, né? E é uma coisa muito nova para nós isso. Né? É impressionante. Você recebe aqui, o OMS, ontem. OMS diz que transmissão da Covid por pacientes sem sintomas parece ser rara. Aí hoje, OMS fala, e isso é a própria OMS, fala uma coisa, depois mas o importante também é ter muita serenidade, porque existem muitos estudos, as pessoas ainda, a própria comunidade médica ainda desconhece muita coisa a respeito do vírus, e isso é normal, né, doutor? O que não pode é tentar distorcer em benefício de interesses. Não pode. Quando sai, porque existe uma ansiedade para dar notícia, não por vocês, né? Vocês também, mas as pessoas querem dar uma notícia boa, né? Porque está tudo tão negativo. Então, surge uma coisa, o próprio pesquisador às vezes vê uma coisa positiva, fala, aquilo já se amplifica de tal forma e às vezes não é aquele resultado. Pesquisa clínica tem que ser muita calma, porque você tem, além das ações, você tem os efeitos colaterais. Agora, doutor, em relação à mudança que o Ministério da Saúde pretende adotar, de só divulgar os casos do dia e não considerar outros testes, resultados de outros dias, como tem acontecido, aliás, no decorrer do mundo e no Brasil também.
Até que ponto esse tipo de mudança de alteração prejudica no combate à Covid-19? Se você... Aí que está a modelagem, né, matemática. A modelagem matemática, quando ela se baseia nos dados que estão acontecendo, isso vai mudar tudo, né? Porque você está mudando o parâmetro aí. Quando a modelagem matemática, no caso do professor Yang, ela é feita antes. Então, isso só vai se encaixando. Agora, vocês pensam o seguinte, ó, o que está errado nisso tudo é que não deveria ter uma diferença entre o dia que a pessoa morreu e o dia que sai o registro. Então, 5, 6 dias. Então, se você muda agora, você acaba deixando pessoas de fora que vão ser confirmados só daqui uma semana. Isso também está errado. Então, eu acho que a melhor forma nesse momento é você mostrar quem morreu, talvez os 2 dados, eu não sei, mas essa mudança pode ser muito prejudicial. Tá certo, a gente vai continuar falando daqui a pouquinho com o Dr. Fábio Castro, que é imunologista, professor da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia da USP, supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas. A crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus tem colocado as corridas por aplicativos em marcha lenta. A Uber, principal empresa do setor, calcula prejuízos de quase 3 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre de 2020. Celso. E se para o patrão está ruim, imagina para o empregado. Prejudicados pela baixa demanda por passageiros, muitos motoristas trocaram o aplicativo por antigas funções e os que ficaram passam por dificuldade. Má fase que também é refletida nas locadoras de veículos. Vamos ver com o repórter Jonas Campos. A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis já revela a queda brusca de demanda para os motoristas de aplicativos durante a pandemia. O número de carros alugados para esses profissionais caiu 80% no Brasil. A gente tinha uma estimativa de 200 mil carros para o setor de aplicativos e nós tivemos aproximadamente 160 mil carros devolvidos em todo o Brasil. Muitos motoristas, aliás, abandonaram a profissão para tentar a sorte em outra área. O Alexandre retomou a carreira de ator e iniciou um projeto digital. Ficar em contato com outras pessoas todo dia, todo momento, você está ali exposto, né? Então eu falei, puxa, melhor eu parar. E aí eu retomei, né, meus trabalhos. Na verdade, eu retomei assim, fazendo contato, porque tudo parou, né? Então as pessoas começaram a se reinventar e eu acabei indo para o mundo digital. E o seu Antônio, 63 anos, que é motorista de aplicativo desde 2016, largou o volante por ser do grupo de risco e, após um tempo parado, foi incentivado a ir para a cozinha. Desesperado, as contas querendo caindo, a família ajudando, então eu tinha que arrumar alguma opção, e não tinha nenhuma opção. Aí a minha namorada, junto com o meu filho Diego, né? Pai, por que você não faz torta que nem você fazia antigamente? O resultado é esse aí, ó. O seu Antônio já faz de 60 a 72 tortas por semana. O Diego é um dos que conseguiram se manter ativos no setor durante a crise. Mesmo assim, ele viu o movimento das corridas cair 70%. Eu fazia na média de 29 viagens, de 29 a 35 viagens por dia. Hoje em dia eu faço 13. Nem mesmo o eventual medo das pessoas em pegar transporte público tem refletido na demanda. O Diego afirma que hoje 80% dos passageiros que ele atende são profissionais da área da saúde, um motivo a mais para caprichar na higienização, que agora é feita a cada corrida. Esse tempo atrás também eu peguei um rapaz que eu fiz o teste do corona no carro, né? Teste drive, né? Você entra no hospital com o carro, ele faz o cotonete para ver se está com o Covid-19. Pegou o resultado depois, não? Eu não peguei, mas ele falou que ia ser no dia seguinte. Eu já saio de manhã tenso, né? Depois dessa corrida aí eu fiquei mais ainda, mas a cada passageiro tem que dar uma higienizada no carro. Aí com esse aí eu higienizei melhor ainda, mas eu sempre higienizo, né? Passou um passageiro, eu higienizo. Novo fluxo, nova demanda e novos hábitos que já fazem parte da nova rotina dos motoristas de aplicativo. Muitos deles, aliás, já dirigem com uma novidade na estrutura interna dos carros. O Sérgio já está usufruindo dessa proteção especial de plástico que garante o isolamento entre motorista e passageiros do banco de trás. Todos os passageiros que eu peguei da Cabify até agora, todos elogiaram a iniciativa dessa barreira de proteção. Todos gostaram muito dessa disponibilidade de mais uma questão de segurança também para
para ambos, né? Tanto passageiro como motorista. Ele não é acrílico, ele é um plástico resistente, tá? Uma película de plástico com resistência, ela possibilita que seja higienizado depois de toda a viagem, sem que estrague, que é vital para a gente. Inclusive, toda a distribuição está sendo feita com uma conscientização do motorista, que é o grande responsável por manter isso higienizado. Ela é presa dentro do carro, nas laterais, em cima com velcro. Então, para ficar bem vedado, para realmente garantir algum isolamento entre o usuário que está no banco de trás e o motorista que está na frente. Mais um setor que passa a ter um novo normal, baseado na segurança em primeiro lugar. Cuidado com motoristas e clientes, agora é obrigação. É uma realidade diferente. E nós vamos ter que reaprender a fazer, a conviver. Não tem jeito. Mais um setor que sonha com dias melhores e tenta se adaptar à nova realidade. O motivo das viagens das pessoas tende a mudar um pouco, né? Tanto os horários de trânsito quanto os motivos têm mudado um pouquinho. Que é algo que já está mais marcado na Europa, aqui no Brasil começando a aparecer agora. Então, viagens com motivo de saúde, viagens de final de semana passam a aparecer mais em cidades que estão voltando, e em cidades que ainda estão com um cenário mais crítico, totalmente parado, né? Um fluxo maior de pessoas, as pessoas vão evitar ainda mais o transporte público e utilizar ou o serviço compartilhado ou a locação de veículo, né? Então a gente espera ter uma nova gama de clientes que não colocou o carro, nesse momento alugando o carro para passar esse período para evitar a contaminação. Bom, o Dr. Fábio Castro continua com a gente, mas a gente vai agora para a segunda entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Renato Greenbaum, que é infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor universitário. Com ele, nós vamos abordar um novo recorde de mortes e a evolução da doença no Brasil. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. 334 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas e promessa de reabertura do comércio amanhã em São Paulo. Governo e prefeitura não estão se precipitando, doutor? Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Nós temos uma situação muito complicada e que muitas vezes o médico sozinho não consegue resolver. Isso é uma questão muito das autoridades saberem pesar. Nós estamos num momento que é claro que não existe um controle, nós estamos numa ascensão. Existe a discussão, vocês fizeram agora, o doutor Fábio falou do pico que poderia ser ou pode ser no dia 23, nós não sabemos por causa de todas as interferências que estão acontecendo. Então, efetivamente, do ponto de vista médico, exclusivamente médico, não é o melhor momento para se fazer essa abertura. A expectativa é que você acelere as transmissões e que você tenha mais internações hospitalares. Isso está sendo motivado por toda a dificuldade social que a epidemia está causando. Então, provavelmente, as pressões por todas as dificuldades, o aperto que as pessoas estão passando, acaba pesando nesse tipo de decisão. Doutor, boa noite. O senhor acha que essa reabertura gradual do comércio vai fazer com que o vírus circule por mais tempo no território nacional? Não, por mais tempo não. O que vai acontecer se você tem mais pessoas se contaminando mais rapidamente, você vai ter um número de casos muito maior número de pessoas ficando com sorologia positiva. Isso tem um efeito bom e um ruim. O efeito ruim, que é o que se evitou o tempo todo e que o tempo todo se fez isolamento social, é que não tem um número de casos graves muito grande ao mesmo tempo, de tal forma que não se consiga prestar atenção e socorro a essas pessoas. Foi o que aconteceu na Itália, aconteceu no Equador, aconteceu em algumas cidades brasileiras. Então, o que se tenta fazer com o isolamento social é se esparramar, fazer com que a doença ela ocorra mais lentamente, que você demore mais um pouco esse surto, mas que você não tenha uma sobrecarga muito forte do sistema de saúde. Então, te respondendo, à medida que você abrir mais o comércio, também você vai ter a conversão das pessoas, vai ter um maior número de pessoas que já foram contaminadas e acaba durando um pouquinho menos a epidemia, mas com maior custo social, tanto econômico quanto social. Pois é, doutora, a gente aprendeu, né, que o resultado disso a gente vai ver daqui uns 15 dias. E o governo do estado já afirmou que vai acompanhar diariamente e, se for o caso, pode voltar atrás na adoção dessas medidas. Qual o impacto disso no controle da pandemia? Libera, volta, libera, volta. A gente acaba não levando muito mais tempo no combate, doutor? Essa doença ela vai demorar, independente de qualquer coisa, uns 2 anos, 1, 2 ou 3 anos entre nós. Ela só vai começar
realmente a refluir no momento que tivermos 60% ou 80% da população, de acordo com o estudo, mas vamos usar o número mais possível, 60% da população já com anticorpos, aí ela vai frear de uma forma mais intensa. É previsto que nós teremos que fazer esse abre e fecha gradual durante algum tempo. Isso já é em toda epidemia, ou grande epidemia, é assim que acontece e não vai ser diferente dessa vez. Doutor, então essa questão de usar... Era para terminar a entrevista? Não, a gente tem mais coisas para falar com ele. Não escutei o diretor falando aqui. Doutor, então essa questão da gente usar máscara e todos esses protocolos de higiene, esse distanciamento social, não é que vai durar 1, 2 meses. Isso vai se estender ainda por um bom período de tempo, né? Isso a gente não gostaria, ninguém deseja que se faça isolamento social por causa do custo social que isso tem. Eu espero que estejamos errados e que ao abrir não tenhamos um aumento de casos. A expectativa não é essa, mas a torcida é para que a gente não tenha um aumento de casos. Agora, algumas dessas regras higiênicas, não tanto máscara, mas a gente higienizar mais as mãos, a higiene ao tossir, ao espirrar, evitar aglomerados, são coisas que podem ajudar a longo prazo a prevenção de inúmeras doenças. Eu espero que isso venha para ficar. Agora, o isolamento social, eu espero que seja um período curto na nossa história. Agora, doutor Renato, eu fiz essa pergunta para o seu colega, doutor Fábio, e eu repasso agora para você também. Essa mudança de estratégia do Ministério da Saúde na contabilização dos mortos, considerando apenas o que ocorre em 24 horas, que na verdade está na contramão do mundo, da OMS. Como é que o senhor avalia essa proposta ou essa alteração promovida pelo Ministério da Saúde? Eu acho que nós estamos mostrando para o mundo, não só para nós mesmos, para o mundo, que nós somos um país com uma precária capacidade de planejamento. Nós estamos mudando de critério e usando o critério que é mais conveniente para as nossas ideias. A cada dia a gente muda critérios. Nós temos um problema de subnotificação muito grande, que não é isso que vai resolver, e isso complica, o Fábio já colocou isso muito bem, quem está planejando os modelos matemáticos que são usados e que comprovadamente, ao contrário do que foi dito, nós temos muita coisa comprovada para coronavírus, inclusive que coronavírus mata as pessoas, nós temos que pensar que toda essa mudança de critério, essa bagunça que se faz com os números, só serve para prejudicar o planejamento e para forçar ações que não são técnicas. Bom, doutor, o senhor é infectologista. Temos alguma notícia nova, alguma vacina chegando? Porque todo dia as coisas mudam. Como que está a situação nessa parte de vacina ou de cuidados aí que a gente... Boas notícias. Temos boas notícias? Eu acho que temos, sim. O que é importante colocar aqui foi uma coisa que foi muito feliz o Fábio ao dizer que ciência não se faz com grandes saltos. Na verdade, sai um estudo aqui, sai ali, a gente vai aprendendo com os estudos e não um estudo novo que revoluciona tudo todos os dias. A vacina está sendo construída, a vacina já é evidente que ela vai trazer algum benefício, ela já está em fase de testes, inclusive está chegando ao Brasil para a fase de testes, e sim, acredito que se tem algo que pode mudar a história dessa pandemia é a presença de uma vacina, por mais que ela não tenha uma duração muito prolongada. Com relação ao medicamento, que nós temos visto muita polêmica, mesmo que funcione, a gente não vai entrar em detalhe dos medicamentos, os medicamentos não vão mudar a história da pandemia e não vão mudar a forma com que a gente faz isolamento social. Agora, a vacina, se realmente ela cumprir aquilo que ela está prometendo, ela vai mudar a história, sim. Agora, doutor, para a gente encerrar, uma última pergunta. Já que essa flexibilização no momento de crescimento dos casos, ela parece inevitável no momento, aí a população fica temerosa com tudo isso, quais são os cuidados redobrados que essas pessoas que estão pegando ônibus, que ainda estão lotados, metrô, trem, que vão estar mais lotados, o que elas podem fazer para minimizar um estrago no combate da Covid-19? Essa pandemia ela está escancarando as nossas desigualdades sociais e muitas injustiças que acontecem nesse país. Eu não sei como uma pessoa que vai andar num ônibus lotado, completamente apertada, ela vai se prevenir dentro de uma situação dessa. A gente está expondo essas pessoas nas más condições que ela vai trabalhar, ou que ela mora em casa, ou na falta de saneamento, a gente está expondo essas pessoas às infecções. Agora, uma vez que saiu à rua, a gente tem coisas para fazer sim. Primeira coisa, evitar a proximidade com as pessoas. Sempre que possível, ficar a 3 metros das outras pessoas. As máscaras são importantes, são menos importantes que o distanciamento, mas as máscaras são importantes.
nós temos que higienizar as mãos sempre, a todo momento. Nós levamos as mãos à boca, à narina, aos olhos com frequência. Temos que evitar, e se a gente fizer, vamos higienizar as mãos sempre que possível. E a última coisa, ao tossir e espirrar, nós vamos cobrir nossa boca e nosso nariz com o braço para evitar a contaminação do ambiente. São as 3 medidas mais importantes que nós temos. Nossa, 3 metros até de máscara, doutor? Até de máscara, 3 metros? Nossa Senhora. É o ideal. E aí eu falei que era para encerrar, eu juro que agora é a última mesmo, porque me veio à mente, existe essa expectativa, um certo pessimismo em relação ao número de casos daqui 15 dias. Que razões o senhor tem, então, para ficar otimista de que não teremos um... super pico. Exatamente, um aumento considerável de casos e assustador em 15 dias, doutor? Eu não tenho essa certeza, eu tenho uma vontade de que isso não aconteça, é diferente. Tá? Agora, o que a gente sabe é que essa epidemia está tendo comportamentos diferentes. Se a gente pegar na classe média e a gente vê nos hospitais privados, é que o isolamento social, para essas pessoas que tiveram condição de fazer o isolamento social, houve um abrandamento da infecção e dificilmente a gente vai ver um pico na classe média da forma com que a gente vai ver nas classes mais baixas, onde a possibilidade, a capacidade de se fazer um isolamento social é muito mais precário. Então, assim, eu não sei se vai ter isolamento por causa dessa mistura, um pico por causa disso. O que vai acontecer com certeza é, afrouxando nesse momento, é possível que a gente tenha uma mudança da expectativa desse pico. Nós não podemos ter certeza que será exatamente no dia 23. Nós estamos tendo uma interferência que muda os modelos matemáticos. Mas o Brasil não está ainda em controle da sua pandemia. Muito obrigada, doutor Renato Grimbal, que é médico infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor universitário. Muito obrigada, uma boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, seja sempre bem-vindo, doutor. Giro de notícias falando do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte. Ainda sem uma data para o retorno das competições nacionais e o início do Brasileirão, os dirigentes já preparam o terreno para a volta. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, divulgou um guia médico de sugestões protetivas para o retorno às atividades do futebol brasileiro, reforçando recomendações como lavar as mãos, não cumprimentar outras pessoas tocando-as, não cuspir em campo, usar máscara sempre que não estiver em atividade, no gramado, desinfecção de todo o equipamento utilizado, entre tantas outras. O documento da CBF também definiu 5 fases para a retomada dos trabalhos. Preliminar, treinamento individual ou em pequenos grupos. Coletivos, com elenco completo, jogos e acompanhamento. Ou seja, entre outras medidas, ser um pouco mais educado. A saída para a volta se justifica pela grave crise financeira provocada pela paralisação das competições. O Corinthians, por exemplo, surpreendeu ao promover cortes de até 70% nos salários de funcionários que ganhavam menos de R$3 mil, contrariando uma informação fornecida pelo próprio clube. Procurada pela reportagem do site gazetesportiva.com, a diretoria corintiana esclareceu que os pagamentos serão feitos com base no auxílio emergencial do governo federal previsto na medida provisória 93.620. Caso não seja atingido o valor integral do vencimento, o Corinthians se comprometeria a pagar a diferença. E apoio financeiro através de uma linha de crédito de R$100 milhões anunciado ontem pela CBF, que poderia representar um alívio nos cofres dos clubes, é visto com cautela. Mesmo com empréstimo a juros zero, alguns dirigentes temem as garantias exigidas para a liberação do aporte, que são as cotas dos direitos de transmissão e os prêmios por desempenho nas competições. O socorro, neste momento, poderia representar um problema futuro de fluxo de caixa. A Liga de Futebol da Inglaterra, a entidade responsável por organizar a 3ª e 4ª divisões do Campeonato Nacional, anunciou hoje o cancelamento das competições. Apenas os play-offs de acesso serão realizados. No que seria a Série C do inglês, o Coventry City foi declarado campeão e o Rotherham ficou com o vice. As 2 equipes estão automaticamente promovidas para a 2ª divisão na próxima temporada. Outros 4 times disputam uma vaga restante, enquanto os 3 últimos foram rebaixados. Na Série D, o Swindon Town foi declarado campeão.
Já na França, o Conselho de Estado validou oficialmente a decisão de encerrar o campeonato francês e declarar o PSG campeão nacional, mas suspendeu o rebaixamento de Amiens e Toulouse, recomendando que a Liga de Futebol Profissional reavalie o formato da competição para a próxima temporada. Na decisão anunciada hoje, também foi negado o pedido feito pelo Lyon para a retomada da competição. A Ligue 1 a Federação e a Federação Francesa ainda não se manifestaram a respeito. Mais notícias de esportes você confere no site gazetesportiva.com. Doutor, a gente ainda tem aqui 4 minutos para a nossa entrevista. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Bom, acho que a parte mais chata de tudo é ficar higienizando alimento, higienizando caixa, higienizando compra. Chega a banana, você tem que fazer aquela higienização e tal. Precisa continuar fazendo toda essa higienização. E agora 3 metros de quem usa a máscara. Celso, vamos ficar 3 metros. Quando a pessoa põe a máscara, 3 metros. Não sabia disso. Cada vez a gente aprende mais. O senhor acha que tudo isso continua sendo super necessário e um lockdown que a gente não fez no Brasil, ainda daria para a gente fazer e ter algum bom efeito? Eu acho que todos têm que continuar fazendo a higienização, uma higienização completa, bem estruturada. Não esquecer, às vezes a roupa se contamina, uma série de coisas que você tem que tomar esse cuidado. O lockdown é uma discussão muito grande. O lockdown tem um momento certo de ser feito. Se você pegar, por exemplo, na ascensão da curva, o lockdown pode ser até pior, porque você leva um monte de infectados para dentro das casas e pode dar confusão. Isso também pode mais gente ficar infectada e mais gente, porque você leva exatamente para as pessoas de risco, né? Tanto que na Nova Zelândia, que fez lockdown, não tem nenhum caso mais, né? Mas no nosso caso já passou. Perdemos o timing, digamos assim. Pode ter um momento certo. Sabe o que eu acho interessante, Celso e Michele? É que se você vai fazer um planejamento, aqui no Brasil, ele tem que ser um planejamento diferente. Sim. Uma coisa é uma cidade onde tem quase nenhum caso, outra coisa é a cidade de São Paulo, uma coisa é mais a periferia, outra mais o centro. Então, é diferente. Então, a primeira coisa é homogeneizar as ideias, né, da prefeitura, do estado e da federação. E aí começar a tomar atitudes bem certas, certeiras, né? Doutor, o doutor Renato Gulizzi falou algo que me chama a atenção e já está acompanhando a pandemia, que o novo coronavírus ele acaba expondo de maneira ainda mais gritante as nossas desigualdades, que sempre existiram, mas as consequências agora estão mais visíveis aos olhos. Em termos técnicos, em termos médicos, em termos de saúde, as conquistas que estamos obtendo em termos de aumento da estrutura, equipamentos, essas mudanças vieram para ficar. Talvez agora a gente vai passar a olhar para a saúde com outros olhos. Não tem a menor dúvida. A higienização, acho que veio para ficar. O Renato falou muito bem, né? Você não vai servir só para a Covid, vai servir para outras doenças, para prevenir outras doenças. Veio para ficar. A parte da internet, da informação pela internet, não tem mais como as aulas dadas pela internet, isso também vai assumir um momento muito coisa. Os aparelhos, o aprendizado, os médicos de UTI estão aprendendo muito com a doença. E hoje teve no programa o Dr. Carlos, que é um dos coordenadores lá do HC, da UTI do HC, falou uma coisa muito importante, que baixou a internação na UTI para 11 dias. Ela começou com 20, depois 15 e agora já está em 11. Isso libera um monte de leitos, isso é muito positivo. Significa que eles estão sendo eficazes cada vez mais no tratamento das pessoas. A que o senhor atribui essa queda no tempo na UTI de internação, no tratamento da Covid? Eu acho que é o conhecimento, a experiência com a doença, né? Você está começando, porque a gente tem um monte de fatores negativos também na UTI. Por exemplo, muitos funcionários da saúde, muitos médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, acabam ficando doentes. Então, às vezes, faltam para lá. Mas, nitidamente, eles estão aprendendo com a própria doença no sentido de tratar mais adequadamente a doença. Doutora, eu recebo algumas informações, notícias de que raios infravermelhos estão sendo passados em produtos para higienização, bem como ozônio para retirar o vírus do ar. Isso é fato ou é fake também? Eu não tenho experiências, tem muita coisa aí que o pessoal fala que serve para esterilizar, tal. A gente tem dúvidas em algumas coisas, mas evidentemente talvez algumas coisas funcionem bem, então é muito importante você entender melhor, conhecer, procurar um pouco antes, conhecer um pouco mais do que já ir fazendo uma coisa. Né? Conversar tentar entender, ler
sobre o assunto, ou ler o manual, né? O manual não, como se fala, aquela bula do produto, se ele realmente funciona. Até porque também é tão simples, né? Lavar as mãos e usar álcool para... Tem gente que joga álcool no ar, né? Tem gente que joga álcool no ar, isso é boa. Não, é porque em hotel eles estão pondo uns negócios de ozônio para desinfectar. Eu não sei se é verdade ou não, né? Então a gente tem que pesquisar. Exagero, Eu acho que é a coisa, lavar a mão com sabão, sabonete, higienizar com álcool, isso é muito importante. Muito obrigada, Dr. Fábio Castro, imunologista, professor da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia da USP, supervisor do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do HC. Obrigada, doutor, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado, eu agradeço, foi muito bom. Um abraço para a doutora também. O Plantão da Saúde desta terça fica por aqui, nós voltamos amanhã. Tchau. Boa noite, fica agora com o Jornal da Gazeta.